Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, que esteja tudo bem com você, com sua família, né? E que todos à sua volta estejam bem. E eu queria falar com você hoje a respeito de um seguinte tema: lidar com pessoas é um desafio enorme, né? Lidar com as pessoas próximas, pai, mãe, filho, esposa, né? É um desafio, porque as pessoas às vezes tomam uma atitude que nós não esperávamos que elas tomassem, né? Essa é uma verdade, uma constante. Mas quando é alguém próximo da gente, a gente tenta relevar, né? Assim, você tem que tentar conviver, né? Às vezes a primeira reação é se afastar, né? E às vezes o perigo de se afastar é começar a dar vozes para, né, dar ouvido a algumas vozes que tentam dizer que pessoas não valem a pena, né, que, né, o seu pai é antiquado, que os filhos estão perdidos, né, começam a surgir essas vozes. Mas ainda assim existe um certo esforço natural nosso de tentar trazer essas pessoas para dentro do nosso convívio novamente, né, de relevar, de perdoar. Mas quando são pessoas que a gente pode considerar inimigos, né? Que a gente considera assim, não, essa pessoa, o que ela fez comigo é imperdoável. Pois é, aí vem um dos maiores desafios que Jesus deixou para nós cristãos. E está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai-vos a vossos inimigos. Então, primeiro assim, já é algo que a gente precisa de entender, uma essência de amor naquele que a gente está considerando nosso inimigo. Então, amai-vos a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Então, talvez ele não é nem um inimigo, nem considera um inimigo, mas ele está falando mal de mim, né? O que a palavra está dizendo é que a gente precisa de falar bem dessa pessoa. Depois vai subindo de nível: fazei bem aos que vos odeiam. Então, se a pessoa está te odiando, assim, né, você percebeu aquele sentimento dela, você precisa fazer bem a ela. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, assim, a pessoa saiu do sentimento, vamos dizer assim, de ódio, ela começou a perseguir, ela partiu para uma ação, né? E aí o que Jesus fala assim: se a pessoa está te maltratando, maltratar, né, pode ser às vezes fisicamente, você precisa orar por ela. Então, na sua visão, ela é um inimigo e o que Jesus está mandando a gente fazer é orar por ele. Mas aí assim, por que isso? Qual o motivo disso? E aí o versículo continua: para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Então é o seguinte: Jesus colocou para a gente uma condição para que nós sejamos filhos de Deus, nós amarmos os nossos inimigos. Isso exige de nós uma capacidade de visualizar as pessoas de uma forma completamente diferente. Porque qual é o conceito que se estabelece, né, a respeito de pessoas? Primeiro que assim, vem uma ideia de que pessoas não valem a pena, é melhor conviver com animal do que conviver com pessoas. Não é isso que Jesus está falando. Apesar das pessoas, dentro de você enxergar elas como inimigo, e aí o que Jesus está dizendo assim, não existe inimigo para o cristão, né? Se você quer seguir o que Jesus mandou dizer, a gente não pode ter inimigo nenhum. Imagina o desafio disso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como é que eu vou viver enxergando que não existe inimigo nenhum? Por outro lado, isso pode trazer uma leveza, porque eu não vou agir diante de uma expectativa das pessoas, mas eu vou agir segundo uma convicção daquilo que eu estou buscando ser, que é filho de Deus, né? Então, independente da ação das pessoas, a gente precisa desenvolver em nós uma capacidade de agir com elas de uma forma completamente distinta do que seria o nosso impulso natural, né? Amando elas, as pessoas, falando bem daqueles que falam mal da gente, orando pelos aqueles que estão nos maltratando ou perseguindo as nossas vidas. Apesar disso parecer ser vamos dizer assim, uma
classe especial de pessoas, isso é uma condição para que sejamos filhos de Deus. E aí nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de enxergar as pessoas muito mais do que pessoas que estão próximas de nós, mas independente de quem seja, de qual forma seja, a gente entender que nós precisamos amá-las e orar por elas, apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta ou de tudo que as pessoas estão fazendo. Isso nos coloca dentro de uma condição daquilo que Jesus determinou que nós fizéssemos, né? Ampliando a nossa capacidade de enxergar aquilo que as pessoas fazem, quer dizer, enxergar muito mais do que as pessoas fazem, mas enxergar aquilo que Jesus determinou e aí entender talvez muito mais assim, aquilo que as pessoas estão passando. Então a gente começa a trazer as pessoas mais para um ambiente de comunhão, de entender as dificuldades das pessoas, muito mais do que julgá-las segundo aquilo que elas estão fazendo conosco, mesmo que assim seja de uma forma perversa, né? Que é a perseguição ou maltratar, né? Então o que Jesus diz é para assim, se a pessoa ela chegou ao estágio mais agressivo, o que nós devemos fazer é orar por elas, né? Então esse é um desafio que eu acredito que é muito grande, né? Porque não é fácil lidar com isso no dia a dia, mas esse é um desafio que Jesus colocou para nós, para que nós sejamos uma condição, Jesus colocou para nós para que sejamos filhos de Deus. Então eu queria só deixar esse pensamento para que você pudesse refletir, analisar no seu dia a dia, né? Para que a gente consiga a cada dia crescer, se desenvolver mais em conhecer a Deus e em vivenciar uma experiência maior com Deus, em seguir o exemplo que Jesus deixou para nós. Tá bom? Que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau e até mais.